No universo, há regiões muito vastas onde parece não haver nada. Espaços escuros, silenciosos, onde não há estrelas nem galáxias à vista. Mas esse aparente vazio esconde um dos maiores enigmas da cosmologia. Será que realmente está vazio? Este audiolivro te convida a explorar o que significa o nada no cosmos, desde os imensos vazios intergalácticos até o misterioso vazio quântico que pulsa na base da realidade. Porque compreender o vazio não é entender um buraco no espaço, mas desvendar a essência invisível que sustenta e molda o universo inteiro. A cosmologia, a ciência que estuda a origem e a evolução do universo, nos oferece uma perspectiva intrigante. O vazio cósmico não é apenas um nada absoluto. É um espaço que desempenha um papel fundamental na estrutura e dinâmica do cosmos. Imagine um oceano estrelado, onde as ondas são as galáxias e o espaço entre elas é o vazio. Este espaço não é apenas um vazio sem vida. É um cenário onde se desenvolve uma dança cósmica de forças e energias. À medida que nos aprofundamos no tema, é essencial compreender que o vazio não é apenas a ausência de matéria. Na verdade, é um ambiente que contém potencial. Este vazio cósmico está repleto de energia escura e matéria escura, elementos que desafiam nossa compreensão e nos convidam a explorar mais. Então, por que o vazio é tão importante na cosmologia atual? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa visão do universo. Ao analisar o vazio cósmico, nos deparamos com perguntas profundas sobre a natureza do espaço e do tempo. Por exemplo, como o vazio influencia a formação das galáxias? Que papel ele desempenha na expansão do cosmos? A resposta a essas perguntas não apenas nos leva a compreender melhor nosso ambiente, mas também nos abre a porta para novas teorias e descobertas. O vazio cósmico é, portanto, um enigma que nos convida a refletir sobre nossa própria existência. A história da nossa compreensão do vazio evoluiu de maneira surpreendente. Em tempos antigos, o vazio era visto como o oposto da matéria, uma espécie de mal que deveria ser preenchido. À medida que a ciência avançou, começamos a ver o vazio como um espaço que poderia abrigar possibilidades infinitas. Por exemplo, na mecânica quântica, o vazio se torna um caldo de energia intensa, onde partículas aparecem e desaparecem em um piscar de olhos. Esta jornada através do vazio cósmico não é apenas um percurso científico, mas também uma aventura filosófica. Nos leva a questionar o que é realmente a existência e como se relaciona com o que percebemos. O vazio é um simples espaço desabitado, ou é um lembrete de que há mais no universo do que podemos ver? A exploração do vazio cósmico nos empurra a considerar a possibilidade de que o que entendemos como vazio pode estar cheio de vida, energia e mistério. Cada canto do universo, mesmo aqueles que parecem vazios, estão conectados de maneiras que ainda não conseguimos compreender completamente. Este entrelaçamento de matéria e vazio nos mostra que o universo é um todo interconectado. À medida que aprofundamos neste tema, também devemos prestar atenção à maneira como o vazio afeta nossa própria experiência no universo. Por exemplo, em um espaço vazio, as ondas sonoras não podem viajar, mas a luz pode. Isso significa que, embora estejamos cercados de vazio, sempre há algo que pode atravessá-lo. Refletir sobre isso nos leva à conclusão de que, mesmo na ausência de matéria, há uma presença fundamental que guia o comportamento do universo. O vazio cósmico está cheio de enigmas, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar seus segredos. A comunidade científica tem trabalhado arduamente para desenterrar esses mistérios, utilizando telescópios e sondas espaciais que nos fornecem novos conhecimentos sobre as regiões mais remotas do universo. Esse esforço nos permite visualizar o vazio não apenas como um espaço sem matéria, mas como um componente ativo na evolução do cosmos. Neste vídeo, exploraremos a fundo o vazio cósmico, suas implicações e como moldou nossa compreensão do universo. Cada sessão revelará uma nova camada deste fascinante conceito, convidando-nos a questionar e refletir sobre nosso lugar no cosmos. Ao final desta jornada, esperamos que você tenha uma nova apreciação pelo vazio e seu papel crucial na história do universo. A exploração do vazio cósmico não é apenas um tema para cientistas, é um assunto que nos diz respeito a todos. Nos lembra que, mesmo nos espaços mais vazios, há uma história a ser contada e um mistério a ser resolvido. Com cada descoberta, nos aproximamos mais de entender não apenas o universo, mas também a nós mesmos e nosso lugar nele. Então, junte-se a nós nesta fascinante jornada através do vazio cósmico e descubra juntos o que realmente significa estar vazio.
No vasto e misterioso universo, há uma palavra que desperta curiosidade e assombro: vácuo. Mas o que realmente significa este termo quando falamos do cosmos? Não se trata simplesmente da ausência de coisas, mas de um conceito muito mais profundo que dá forma à estrutura mesma do universo. O vácuo cósmico é uma região do espaço onde a matéria é escassa ou inexistente. Mas por que seria importante estudar essas áreas vazias? A resposta é fascinante. O vácuo não é apenas um espaço sem matéria, é um componente essencial que influencia a forma como as galáxias se agrupam e se espalham no cosmos. Agora pensemos no vácuo como uma tela em branco, onde cada galáxia, estrela e planeta é uma pincelada de cor. Sem essa tela, as obras de arte do universo não poderiam existir. Mas, será que o vácuo é realmente um espaço morto? De forma alguma. Nas vastas extensões de vácuo, ocorrem fenômenos que desafiam nossa compreensão. Desde a expansão do universo até a misteriosa matéria escura, o vácuo é um ator principal no drama cósmico. A visão de um vácuo estéril e sem vida é um mito. Na realidade, essas regiões vazias são como enormes bolhas em um mar de matéria. E nessas bolhas, as forças gravitacionais desempenham um papel crucial. Imagine que você joga uma pedra em um lago tranquilo. As ondas que se geram se espalham para fora, criando um padrão que poderia se assemelhar a como a gravidade afeta o vácuo cósmico. As galáxias se agrupam em aglomerados, enquanto os vazios se tornam os espaços que as separam. Esse processo é vital para entender como o universo que conhecemos foi estruturado. Para aprofundar no conceito de vácuo, é essencial considerar como os cientistas o estudaram ao longo do tempo. Em seus primórdios, o vácuo foi visto como um simples espaço vazio, mas com o avanço da cosmologia, ele se transformou em um objeto de estudo fascinante. Os astrônomos descobriram que o vácuo cósmico não é apenas um espaço desolado, mas que possui propriedades únicas que afetam a matéria ao seu redor. Por exemplo, nos enormes vazios, foi observado que a matéria escura se comporta de maneira diferente, o que levanta perguntas intrigantes sobre sua natureza. E o que dizer do vácuo em uma escala menor? No mundo subatômico, o vácuo tem um significado completamente diferente. A mecânica quântica nos diz que mesmo no que consideramos vácuo, há atividade constante. Partículas virtuais aparecem e desaparecem, desafiando nossa concepção do que significa vácuo. Esse fenômeno, conhecido como vácuo quântico, é um lembrete de que o universo está cheio de surpresas, mesmo no que parece ser o nada. Ao considerar o vácuo cósmico, é interessante perguntar: por que existem essas regiões vazias em primeiro lugar? À medida que o universo se expande, as forças que atuam sobre a matéria criam uma paisagem em que algumas áreas se preenchem e outras se esvaziam. Esse processo não é apenas essencial para a distribuição das galáxias, mas também oferece pistas sobre a história do próprio universo. Através de estudos e observações, os cientistas começaram a desvendar como o Big Bang levou à criação desses vazios, moldando o cosmos como o conhecemos hoje. A relação entre o vácuo e a energia escura é outro aspecto intrigante. A energia escura, essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo, está intimamente ligada ao vácuo. Mas como algo tão aparentemente vazio pode ter uma influência tão poderosa? Esse enigma levou os cientistas a explorar teorias que poderiam mudar nossa compreensão da física. No entanto, nem tudo que se encontra no vácuo é um mistério. As observações astronômicas permitiram que os cientistas identificassem padrões na distribuição dos vazios cósmicos e como esses influenciam a formação de estruturas galácticas. Os vazios não são apenas espaços vazios, são zonas que moldam a evolução das galáxias ao longo do tempo. Assim, cada vácuo tem uma história a contar, um relato de como se formou e como afeta seu entorno. Os vazios também representam um desafio para a cosmologia observacional. Os cientistas desenvolveram ferramentas e técnicas avançadas para mapear essas regiões e compreender sua natureza. Desde radiotelescópios até telescópios de raio-x, cada observação nos aproxima um pouco mais de revelar os segredos que escondem essas áreas aparentemente vazias do universo. Em última análise, o vácuo cósmico é um lembrete de que na ciência, como na vida, muitas vezes o que parece ser nada pode ser, na verdade, um espaço cheio de possibilidades. Cada vácuo é um convite para explorar, questionar e compreender melhor o universo em que vivemos. Assim, da próxima vez que você pensar no vácuo cósmico,
Lembre-se de que nessas vastas extensões de espaço há mais do que parece à primeira vista, um mundo de enigmas esperando para ser descoberto. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Ao longo da história da ciência, o conceito de vácuo tem estado cercado de mistério e confusão. Desde a antiguidade, filósofos e cientistas contemplaram a ideia do que existe e do que não existe. Mas, o que é realmente o vácuo cósmico? É apenas a ausência de matéria ou há algo mais profundo do que isso? Para entender sua relevância, retrocedamos no tempo e observemos como nossa percepção do vácuo evoluiu. Na antiguidade, muitos pensadores acreditavam que o vácuo era um conceito inaceitável. Aristóteles, por exemplo, sustentava que a natureza aborrece o vácuo e que todo espaço deve estar ocupado por algo. No entanto, à medida que a ciência avançou, essa noção foi questionada. No século XVII, o físico italiano Evangelista Torricelli realizou um experimento que demonstrou que era possível criar um vácuo em um tubo de vidro. Este foi um momento crucial que mudou nossa compreensão do espaço vazio. Passaram-se os anos e o vácuo começou a ser visto como um lugar de oportunidades. No século XIX, o físico James Clerk Maxwell introduziu a ideia de que o vácuo não era apenas uma ausência de matéria, mas também um meio no qual as ondas eletromagnéticas podiam viajar. Isso significava que o vácuo não estava realmente vazio. Era um cenário onde ocorriam fenômenos físicos fascinantes. Mas como isso se traduz em termos cósmicos? À medida que o século XX avançou, as descobertas da relatividade de Einstein e da mecânica quântica mudaram radicalmente nossa visão do universo. O vácuo cósmico, longe de ser um espaço sem vida, tornou-se um ambiente dinâmico e cheio de energia. A teoria do Big Bang, por exemplo, propôs que tudo o que conhecemos surgiu de um ponto infinitamente denso. Mas o que aconteceu com o vácuo antes desse evento? Era simplesmente um espaço em branco esperando para ser preenchido? A história também nos mostra que o vácuo cósmico pode ser visto como um vasto oceano de possibilidades. No universo, existem grandes regiões onde a matéria é escassa, criando o que chamamos de vácuos supermassivos. Esses espaços não são inóspitos, mas fazem parte da estrutura do cosmos, influenciando a distribuição de galáxias e os movimentos da matéria ao seu redor. Por que, então, há áreas tão vazias em um universo que parece estar em constante expansão? O vácuo cósmico não é apenas um conceito físico, mas também tem sido objeto de reflexão filosófica. Ao longo dos séculos, pensadores de diversas culturas exploraram o significado do vácuo, questionando sua existência e sua relação com o cheio. Este diálogo entre ciência e filosofia enriqueceu nossa compreensão do universo e nos levou a perguntar: o que significa realmente vácuo? É simplesmente a ausência de algo ou tem sua própria essência? À medida que a tecnologia avança, encontramos um momento emocionante em que podemos observar e estudar o vácuo cósmico de maneiras que antes eram impensáveis. Telescópios e sondas espaciais permitiram aos cientistas mapear as regiões vazias do universo e explorar como se relacionam com as estruturas que nos cercam. Isso nos leva a perguntar: que segredos poderiam ser revelados nesses vastos espaços aparentemente vazios? Nas últimas décadas, a noção de vácuo tomou um rumo inesperado com a descoberta da energia escura. Esta força misteriosa parece estar relacionada ao vácuo e está impulsionando a expansão acelerada do universo. Isso levanta questões intrigantes. Poderia o vácuo ser a chave para entender a natureza da energia escura? É possível que o que uma vez consideramos vácuo esteja cheio de energia e potencial? A história do vácuo cósmico é, em última instância, uma história de transformação. Desde os antigos filósofos que o desprezavam até os cientistas modernos que o consideram um componente essencial do universo, percorremos um longo caminho. Cada descoberta nos aproximou mais de desvendar os mistérios do que realmente significa o vácuo. Em resumo, o vácuo cósmico é mais do que uma simples ausência de matéria. É um conceito que evoluiu ao longo do tempo, desafiando nossas percepções e abrindo novas vias de investigação. Com cada avanço na ciência, continuamos descobrindo que o vácuo tem um papel fundamental na estrutura do universo e em nossa compreensão da própria realidade. Quem sabe o que mais o futuro nos reserva em nossa busca por compreender esses vastos espaços de vácuo? A resposta, talvez, esteja no próprio vácuo esperando para ser revelada.
O universo é um vasto cenário onde cada estrela, cada galáxia e cada vazio desempenham um papel crucial. Mas como tudo isso realmente se organiza? A estrutura do universo é como uma enorme teia, onde as forças que atuam entre a matéria e o vazio são fundamentais para sua configuração. Conhecer essa estrutura nos ajuda a entender melhor o lugar que ocupamos no cosmos. Para visualizar a estrutura do universo, imagine uma enorme teia de aranha, onde os fios representam as galáxias e os aglomerados de estrelas. No espaço entre esses fios, existem enormes vazios que parecem desertos cósmicos. Esses vazios não são simplesmente a ausência de matéria, são regiões onde a gravidade tem um papel significativo na distribuição da matéria. Mas o que isso significa em termos de como o universo se organiza? A resposta está na forma como a matéria e a energia interagem. A gravidade atua como uma cola cósmica, atraindo a matéria e formando estruturas. Ao mesmo tempo, o vazio atua como um espaço onde essa matéria não está presente, criando uma espécie de equilíbrio. Essa interação entre matéria e vazio é o que dá forma à grande rede do universo. Mas quão grandes são esses vazios e como influenciam o que vemos? Os vazios cósmicos podem ter tamanhos diferentes. Alguns são tão extensos que podem abranger centenas de milhões de anos-luz, enquanto outros são menores, como ilhas em um oceano de matéria. A importância desses vazios reside no fato de que influenciam a distribuição das galáxias. As galáxias tendem a se agrupar ao longo das bordas desses vazios, formando estruturas conhecidas como filamentos. Por que isso acontece? É uma questão de como a gravidade e a expansão do universo interagem nessas áreas. Um dos aspectos mais intrigantes da estrutura do universo é a relação entre os vazios e a energia escura. Esse fenômeno misterioso, que está impulsionando a expansão acelerada do universo, parece estar vinculado à existência desses vazios. Os cientistas se perguntam se o vazio em si poderia estar relacionado a essa energia escura. Poderia o vazio ser mais do que apenas um espaço vazio? Ao observar o cosmos, notamos que a matéria e o vazio não são entidades opostas, mas coexistem e se complementam. O vazio fornece o espaço necessário para que as galáxias se movam e evoluam. Sem esse espaço em branco, o universo seria um lugar completamente diferente, talvez muito mais caótico. A estrutura do universo nos ensina que o vazio tem seu próprio papel na sinfonia cósmica. A organização do universo também nos leva a pensar na história da formação dessas estruturas, desde o Big Bang a... Quando tudo começou a se expandir, os vazios têm sido parte integral da evolução do cosmos. À medida que o universo se expandia, as áreas de menor densidade se tornavam vazios, enquanto as regiões de maior densidade formavam galáxias e aglomerados. Esse processo continua até hoje e nos faz refletir sobre a natureza dinâmica do universo. Mas o que isso nos diz sobre o futuro do universo? À medida que o cosmos continua se expandindo, os vazios também podem crescer, alterando a distribuição da matéria. Os cientistas estão estudando como essa expansão afetará as galáxias nos próximos bilhões de anos. Poderíamos ver um universo onde os vazios sejam ainda mais proeminentes? Os vazios cósmicos têm um impacto na forma como percebemos o universo como um todo. Embora muitas vezes pensemos no espaço cheio de estrelas e planetas, também é essencial considerar os vastos espaços vazios que o cercam. Esses vazios são um lembrete de que o universo não é simplesmente um mosaico de matéria, é uma complexa rede de interações entre a matéria e o vazio. A estrutura do universo nos convida a contemplar não apenas o que há, mas também o que não há. Nos desafia a pensar em como a ausência pode ser tão significativa quanto a presença. Através dessa compreensão, podemos apreciar como o vazio cósmico não é um simples espaço sem nada, mas um componente vital que dá forma ao nosso universo. À medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, cada descoberta sobre os vazios e sua relação com a matéria nos leva um passo mais perto de desvendar os segredos do universo. Com cada nova observação, nos aproximamos de entender não apenas a estrutura do cosmos, mas também nosso lugar nele. O vazio cósmico, longe de ser um conceito vazio, é um tema cheio de mistério e maravilha, que continua fascinando cientistas e filósofos igualmente. Assim, ao olhar para as estrelas e os vastos espaços entre elas, lembremos que o vazio cósmico é uma parte fundamental do tecido do universo. Um lembrete de que mesmo na ausência há uma história a ser contada. A matéria escura, essa substância enigmática que compõe grande parte do universo, é um tema fascinante que desperta a curiosidade de muitos. Mas,
qual é a conexão entre a matéria escura e as vastas regiões de vazio que parecem existir no cosmos? Para entendê-lo, é fundamental primeiro captar a natureza de ambos os elementos. A matéria escura é invisível, não emite luz nem interage com a matéria da forma que conhecemos, mas sua influência é indiscutível. Ela se manifesta através de sua gravidade, afetando o movimento das galáxias e a estrutura do universo. Visualize o universo como um imenso tecido, onde as galáxias são os pontos que o sustentam e o vazio atua como o espaço que as separa. Esse tecido cósmico no qual a matéria escura desempenha um papel-chave se distribui de maneira não uniforme, criando o que chamamos de rede cósmica. Nessa rede, as regiões onde a matéria escura é mais densa se tornam aglomerados de galáxias, enquanto os vazios são esses espaços amplos entre elas. Sem a matéria escura, o universo que conhecemos seria radicalmente diferente. As galáxias não teriam a mesma formação nem estariam nas mesmas posições. Uma pergunta intrigante é: como sabemos que a matéria escura existe se não podemos vê-la? A resposta reside na forma como as galáxias se movem. Ao observar o movimento das galáxias, os cientistas notaram que sua velocidade era muito maior do que a matéria visível poderia explicar. Imagine que você está em um parque e observa um grupo de pessoas correndo. Se você vê que correm mais rápido do que seu tamanho e força poderiam permitir, poderia suspeitar que há algo mais afetando sua velocidade. No caso das galáxias, esse algo mais é a matéria escura, que se manifesta através de sua atração gravitacional. Aprofundando-se no vazio cósmico, surge outra pergunta fascinante: que papel a matéria escura desempenha na formação desses vazios? Os vazios não são apenas espaços vazios em um sentido literal, mas são regiões onde a matéria é escassa. A matéria escura, ao agir como uma cola gravitacional, influencia a criação de estruturas no universo. À medida que a matéria escura se agrupa, cria áreas de alta densidade que atraem mais matéria, enquanto as regiões de baixa densidade, ou vazios, se formam onde a atração é mais fraca. Consideremos o vazio como uma grande sala de baile, onde as galáxias são os dançarinos. Em algumas partes do salão, há um monte de dançarinos se movendo energeticamente, enquanto em outras há apenas um par de pessoas. Essa diferença na densidade de dançarinos ilustra como a matéria escura cria aglomerados de galáxias e vazios no universo. Aquelas áreas densas são onde a matéria se agrupa, e os espaços vazios são onde há uma escassez de matéria. A relação entre a matéria escura e o vazio se torna um ciclo interessante. À medida que a matéria escura se agrupa e forma estruturas, o vazio se amplia e se expande. Mas o vazio pode influenciar a matéria escura? Alguns cientistas acreditam que o vazio também pode afetar a forma como a matéria escura se distribui. Nesses vastos espaços vazios, as forças gravitacionais são mais fracas, o que poderia permitir que a matéria escura se comportasse de maneira diferente em comparação com as regiões mais densas. Um aspecto fascinante da matéria escura é que, embora não possamos vê-la, podemos inferir sua existência através de seus efeitos. As simulações por computador demonstraram como a matéria escura poderia ter influenciado a formação do universo tal como o conhecemos. Nessas simulações, os vazios e a matéria escura interagem, criando padrões que se assemelham ao que observamos no cosmos real. Isso sugere que o universo não é apenas um espaço aleatório, mas um sistema interconectado onde cada elemento tem um papel a desempenhar. Além disso, a matéria escura poderia ser responsável por alguns dos fenômenos mais estranhos que observamos no universo. Por exemplo, os movimentos das galáxias em um aglomerado não se comportam como se esperaria se apenas a matéria visível fosse considerada. Essa discrepância pode ser explicada considerando a influência da matéria escura nesses movimentos, o que nos leva a nos perguntar como o universo se comportará no futuro e como os vazios continuarão a evoluir. À medida que continuamos explorando o cosmos, cada descoberta sobre a matéria escura e o vazio nos ensina mais sobre a natureza do universo. A ciência avança, e com ela, nossa compreensão desses conceitos se aprofunda. A conexão entre a matéria escura e o vazio é um lembrete de que, no vasto cenário do cosmos, até mesmo os espaços vazios têm sua importância. O futuro de nossa pesquisa sobre o vazio cósmico e a matéria escura promete ser emocionante. Com cada nova ferramenta e técnica, como telescópios mais avançados e experimentos em laboratórios, estamos cada vez mais perto de desvendar os segredos do universo.
A matéria escura e o vazio não são apenas conceitos isolados, mas estão intrinsecamente ligados em uma dança cósmica que ainda estamos aprendendo a entender. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que por trás de cada estrela, cada galáxia e cada vazio, há uma história a contar. A matéria escura e o vazio são parte dessa narrativa, e cada descoberta que fazemos nos aproxima um passo mais de compreender nosso lugar no universo. A energia escura é um dos grandes mistérios do universo. Mas, que papel ela desempenha no vazio cósmico? Para entender essa conexão, primeiro precisamos desmembrar o que é a energia escura. Esse fenômeno, que representa aproximadamente 70% da energia total do universo, atua como uma espécie de força que impulsiona a aceleração da expansão cósmica. Mas, por que é tão difícil de compreender? A resposta reside no fato de que não podemos observá-la diretamente. Apenas vemos seus efeitos através da velocidade das galáxias. Pensemos em uma grande sala vazia. Imagine que você está no centro, e à medida que começa a se afastar das paredes, percebe que a sala se expande cada vez mais rápido. Isso é semelhante ao que ocorre no universo. As galáxias não estão apenas se afastando umas das outras, mas a velocidade com que o fazem aumenta. Como é possível que algo que não podemos ver esteja causando esse fenômeno? Essa é a essência do enigma da energia escura. Ao olhar para o vazio cósmico, encontramos regiões onde há uma ausência notável de matéria. Imagine que esses espaços vazios são como bolhas em um mar de estrelas e galáxias. A energia escura atua como o vento que, ao soprar sobre esse mar, faz com que essas bolhas se expandam. Assim, o vazio não é apenas uma ausência de matéria, mas se torna um cenário onde a energia escura desempenha um papel crucial. Mas, por que se fala tanto da energia escura em relação ao vazio? Em termos simples, o vazio cósmico é um espaço onde a matéria é escassa, e é precisamente nesses espaços onde a influência da energia escura se faz sentir com mais força. Sem matéria suficiente para contrabalançar essa expansão, o vazio se torna um campo de jogo para a energia escura. Isso levanta uma pergunta intrigante. O vazio poderia ser um indicador da presença de energia escura? À medida que os cientistas estudam o universo, notaram que as regiões vazias são mais comuns do que se pensava. Essas áreas parecem estar cheias de energia escura, o que provoca que se expandam a um ritmo acelerado. No entanto, o que realmente surpreende é que, apesar de sua aparente inatividade, o vazio cósmico está cheio de energia. Essa energia, embora não visível, é fundamental para entender como se estrutura e se comporta o universo. Uma analogia que pode ajudar a visualizar isso é pensar em um balão. Quando você infla um balão, o ar se distribui de maneira desigual em seu interior. Algumas partes podem estar mais infladas, enquanto outras podem estar mais vazias. A energia escura é como o ar no balão. Embora você não possa vê-la, ela está presente e afeta como o balão se expande. No caso do universo, o vazio cósmico desempenha um papel semelhante, sendo o espaço onde a energia escura se manifesta de maneira mais evidente. Agora, é natural perguntar: poderíamos algum dia detectar a energia escura de maneira direta? Embora a ciência avance a passos largos, atualmente não temos os meios para observá-la diretamente. No entanto, os cientistas estão utilizando telescópios e outros instrumentos para estudar como a energia escura afeta a estrutura do universo. Através desses estudos, espera-se que possamos aprender mais sobre sua natureza e seu papel no vazio cósmico. Neste ponto, é importante mencionar que nem todos os cientistas concordam sobre a natureza da energia escura. Algumas teorias sugerem que poderia ser uma propriedade intrínseca do próprio espaço. Outras, no entanto, propõem que poderia ser o resultado de algo mais complexo. Essa variedade de hipóteses alimenta o debate na comunidade científica e nos lembra que ainda há muito a descobrir. A relação entre o vazio cósmico e a energia escura também nos leva a refletir sobre o destino do universo. Se a expansão continuar acelerando, o que acontecerá com nosso cosmos dentro de bilhões de anos? Algumas teorias sugerem um futuro onde o universo se expanda tanto que as galáxias se afastarão tanto umas das outras que serão invisíveis de nossa perspectiva. Nesse contexto, o vazio cósmico poderia se tornar um espaço ainda mais predominante, dominado pela energia escura. Ao considerar esses conceitos, surge uma pergunta fascinante. O vazio, longe de ser apenas um espaço vazio, poderia estar cheio de potencial. A energia escura nos mostra que o vazio não é apenas a ausência de matéria, é um lugar onde ocorrem fenômenos surpreendentes.
À medida que a ciência avança, é possível que cheguemos a entender que o vazio cósmico é um componente fundamental da estrutura do universo. A energia escura e o vazio cósmico nos convidam a explorar além do visível. Em sua essência, nos desafiam a repensar nossas concepções sobre o espaço e a matéria. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que o que parece vazio pode estar cheio de segredos esperando para serem descobertos. E isso é o que torna a cosmologia um campo tão fascinante, a busca constante por respostas em um universo que, em sua maior parte, continua sendo um mistério. No vasto e misterioso universo, existe uma questão que tem fascinado cientistas e pensadores ao longo da história. Por que há vazios no cosmos? Para responder a essa intrigante pergunta, é essencial mergulhar na própria natureza do universo e como ele se estruturou ao longo de bilhões de anos. Os vazios cósmicos não são simplesmente espaços vazios como um deserto sem vida. Na verdade, são grandes áreas do universo onde há uma notável escassez de matéria. Enquanto em outros lugares encontramos galáxias, estrelas e planetas, nessas regiões sente-se uma ausência quase avassaladora do que consideramos normal. Poderiam esses vazios ser uma espécie de espelho que reflete a história do universo e sua evolução? A existência de vazios no cosmos nos leva a questionar sobre a formação e a distribuição da matéria no universo. Imagine que você está em uma sala cheia de balões de cores diferentes, cada um representando uma galáxia. Se de repente alguns desses balões começarem a desaparecer, ficariam espaços entre eles. Esse fenômeno é semelhante ao que ocorre no universo, onde as galáxias se agrupam, mas entre elas existem vastas distâncias vazias. A resposta à pergunta sobre por que há vazios pode estar relacionada à evolução do universo desde o Big Bang. Em seus primeiros momentos, o universo era extremamente denso e quente. À medida que se expandiu e esfriou, a matéria começou a se agrupar, formando galáxias e estruturas maiores. No entanto, durante esse processo de agrupamento, algumas áreas ficaram desprovidas de matéria, criando assim os vazios que observamos hoje. Mas, que papel a gravidade desempenha em tudo isso? A gravidade atua como uma força que atrai a matéria. Em áreas onde há mais matéria, a gravidade é mais forte, o que provoca que as galáxias se agrupem. Por outro lado, nos vazios, a gravidade é mais fraca, o que significa que há menos atração para que a matéria se acumule. É como se a gravidade estivesse jogando um jogo de bolinhas, empurrando algumas bolinhas para um lado e deixando outras sozinhas em um canto. Além disso, a expansão do universo também influencia na criação de vazios. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras. Esse movimento pode criar regiões onde a matéria se dispersa, deixando áreas vazias para trás. Pense em um balão que se infla. À medida que o ar se expande, as pequenas manchas de tinta em sua superfície se separam entre si. Assim é como os vazios se formam e se mantêm no cosmos. Mas a história não termina aqui. À medida que o universo continua se expandindo, os vazios também podem evoluir. Com o tempo, algumas áreas podem se encher de matéria, enquanto outras podem se tornar ainda mais vazias. Isso levanta a pergunta: é possível que algum dia vejamos novas estruturas se formando nesses vazios, ou estão condenados a permanecer vazios para sempre? A existência de vazios também tem implicações fascinantes para a cosmologia moderna. Nos faz refletir sobre como a matéria está distribuída no universo e como se relaciona com a energia escura e a matéria escura. Essas forças invisíveis estão constantemente influenciando a estrutura do cosmos. E os vazios poderiam ser uma pista crucial para entender seu comportamento. A visão de um universo em que coexistem vazios e matéria é um lembrete de que a natureza é complexa e dinâmica. Os vazios não são simplesmente espaços vazios. São áreas que nos convidam a explorar a história e a evolução do cosmos. Cada vazio pode contar uma história sobre as forças que moldaram o universo ao longo de bilhões de anos. Por último, reflitamos sobre o significado filosófico desses vazios. O que nos diz a existência de áreas vazias sobre nossa própria existência? Em um universo tão vasto e aparentemente vazio, qual é o nosso lugar? A busca por respostas a essas perguntas nos leva a uma profunda conexão com o cosmos e nos lembra que, mesmo no vazio, há um espaço para a curiosidade e a exploração. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que não está apenas vendo estrelas e galáxias, mas também aqueles vazios misteriosos que são uma parte integral da história do universo.
Em cada vazio há um potencial de descoberta que nos espera, e talvez, em algum canto do cosmos, possamos encontrar respostas para as perguntas mais profundas da existência. A teoria do Big Bang, essa explosão primordial que deu origem ao nosso universo, não apenas criou estrelas e galáxias, mas também deixou sua marca na forma como o espaço está estruturado. Mas, que papel desempenha o vácuo em tudo isso? É possível que o próprio vácuo seja um protagonista nesta história cósmica? Para entender a relação entre o Big Bang e o vácuo, primeiro devemos imaginar o universo como um balão em expansão. Quando inflamos um balão, os pontos em sua superfície se afastam uns dos outros à medida que seu tamanho aumenta. Da mesma maneira, o Big Bang expandiu o espaço, criando um vasto vácuo entre as galáxias que hoje em dia continua a crescer. Mas o que acontece nesses espaços vazios? Eles estão realmente vazios, ou há algo mais que não podemos ver? O vácuo cósmico não é apenas a ausência de matéria, é um espaço cheio de energia potencial. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era extremamente denso e quente. Com o tempo, à medida que se expandia, o vácuo começava a se formar entre as partículas. Mas esse vácuo não é um simples espaço em branco. É um lugar onde as leis da física desempenham um papel crucial. A expansão do universo levou a uma diminuição da temperatura, o que permitiu que a matéria começasse a se agrupar, formando as primeiras estruturas. Agora bem, como o Big Bang afeta a criação desses vazios? Quando o universo se expandiu, não o fez de maneira uniforme. Algumas regiões ficaram mais densas, acumulando mais matéria, enquanto outras se tornaram vastas extensões de vácuo. Esse fenômeno pode ser comparado a preparar um smoothie. Se colocarmos mais fruta de um lado do liquidificador e menos do outro, não obteremos uma mistura uniforme. Assim, o universo se encheu de regiões com diferentes concentrações de matéria, criando uma paisagem cósmica cheia de vazios e aglomerados. Nesse contexto, surge uma pergunta intrigante. O que significa o vácuo para a formação das galáxias? À medida que o universo continuava sua expansão, a gravidade começou a atrair a matéria para si mesma, formando galáxias nos lugares onde a densidade era maior. Mas nesses vazios, onde a gravidade é mais fraca, a ausência de matéria permite que o espaço permaneça relativamente livre de estruturas. Isso nos leva à conclusão de que o vácuo não é apenas um espaço sem matéria, mas um componente essencial que influencia como as galáxias se agrupam e se distribuem. O vácuo também tem uma conexão surpreendente com os fenômenos quânticos. No mundo da mecânica quântica, o vácuo está repleto de atividade. As partículas e antipartículas surgem e desaparecem constantemente em um processo chamado flutuações quânticas. Essas pequenas aparições podem parecer insignificantes, mas têm implicações profundas, até mesmo na estrutura do universo. Então poderia ser que o vácuo não seja tão vazio afinal? À medida que exploramos mais a fundo, encontramos que a relação entre o Big Bang e o vácuo é um ciclo contínuo. A energia escura, essa força misteriosa que impulsiona a expansão acelerada do universo, também encontra seu lar no vácuo. É como se o vácuo estivesse cheio de energia potencial esperando para ser liberada. O que sugere que o vácuo não é apenas um espaço vazio, mas uma fonte ativa de energia cósmica. Com o tempo, a pesquisa revelou que os vazios não são apenas um fenômeno local, mas têm um impacto na estrutura em grande escala do cosmos. A forma como as galáxias e os aglomerados de galáxias estão distribuídos é influenciada pela presença desses vazios. É como um enorme tecido cósmico, onde os vazios atuam como buracos em um pano, afetando a maneira como a luz e a matéria se distribuem através do espaço. É fascinante pensar em como o Big Bang moldou nosso universo não apenas em termos de matéria, mas também na criação desses imensos espaços vazios. De um ponto de vista filosófico, podemos nos perguntar: o que realmente significa o vácuo no contexto do universo? É simplesmente uma ausência ou é uma parte integral da própria existência? Esse vácuo, então, se torna um espelho de nossas próprias perguntas sobre o cosmos e sobre nós mesmos. A busca por respostas nos leva a repensar nossas ideias sobre a matéria, a energia e a existência. No fundo, o vácuo nos convida a refletir sobre o que significa estar vazio e o que isso implica no grandioso esquema do universo. Assim, da próxima vez que você pensar no vácuo cósmico, lembre-se de que não é simplesmente um espaço sem nada. É um componente ativo, cheio de possibilidades e mistérios que continuam desafiando nossas percepções. Desde o Big Bang até os dias de hoje, o vácuo desempenhou um papel fundamental na história do cosmos e ainda temos muito a descobrir.
Na vastidão do universo, o vácuo é tanto um espaço de oportunidades quanto um lembrete do pouco que realmente sabemos sobre o todo. O que realmente significa o vácuo no contexto da mecânica quântica? Para muitos, a ideia de vácuo evoca a imagem de um espaço completamente desprovido de matéria, um lugar silencioso e escuro. No entanto, no mundo subatômico, o vácuo é muito mais intrigante. Ali, nesse aparentemente vazio, ocorre uma atividade constante, cheia de surpresas e mistérios. Imagine um mar em calma. À primeira vista, parece estar em repouso, mas sob a superfície estão se gerando ondas, bolhas e correntes. Assim, é como funciona o vácuo quântico. Uma maré de energia e partículas que aparecem e desaparecem constantemente, mesmo no que parece ser o espaço mais vazio. Esse fenômeno é conhecido como flutuações quânticas e é um conceito fundamental na mecânica quântica. Você já se perguntou o que são essas partículas que surgem do nada? No vácuo quântico, essas partículas são na verdade pares de partículas e antipartículas que são criadas e se aniquilam em um piscar de olhos. Pense em dois amigos que se encontram em uma festa, se cumprimentam e, antes que você consiga dizer olá, já se foram. Essas partículas são efêmeras e, embora não possamos observá-las diretamente, sua existência tem efeitos reais no universo. Um exemplo fascinante de como o vácuo quântico pode influenciar o mundo real é o efeito Casimir. Esse fenômeno ocorre quando duas placas metálicas muito próximas entre si experimentam uma atração devido às flutuações do vácuo quântico. A energia do vácuo entre as placas é diferente da energia fora delas, o que provoca que se atraiam. Quem diria que o vácuo poderia ter tal poder? A natureza do vácuo quântico também levanta questões sobre a energia do universo. Na mecânica quântica, o vácuo não é um simples vazio, é um mar borbulhante de energia. Isso leva a uma questão intrigante. O vácuo poderia ser uma fonte de energia inesgotável, embora a ideia soe fantástica. Os cientistas ainda estão explorando essa possibilidade, buscando maneiras de aproveitar essa energia. Além disso, o vácuo quântico sugere que o universo está em constante mudança. Se o vácuo está cheio de flutuações, então o universo nunca está realmente quieto. Mas como isso afeta a gravidade e a expansão do cosmos? As teorias atuais sugerem que o vácuo poderia desempenhar um papel crucial na aceleração da expansão do universo, um fenômeno que ainda desconcerta os astrônomos. Falando em mistério, o vácuo quântico também está relacionado à ideia de que a realidade que percebemos não é toda a história. Existem teorias que propõem que há dimensões adicionais que coexistem com a nossa própria realidade, e que o vácuo poderia ser a ponte entre elas. Imagine um universo onde as possibilidades são infinitas, onde cada decisão cria um novo caminho em um vasto mar de realidades. Mas nem tudo é simples no mundo do vácuo quântico. As implicações desse conceito são profundas e complicadas. O que isso significa para nossa compreensão do tempo e do espaço? Algumas teorias sugerem que o próprio tempo poderia ser uma ilusão, um produto das flutuações do vácuo. Essa ideia radical desafia nossa forma de pensar sobre o universo e nosso lugar nele. Alguns cientistas especularam que o vácuo quântico poderia ser a chave para entender fenômenos ainda mais estranhos, como a gravidade quântica. Essa é a busca por uma teoria que una a gravidade com a mecânica quântica, e o vácuo poderia ser o fio condutor que une esses dois mundos aparentemente opostos. Se conseguirmos desvendar esse enigma, poderíamos desbloquear segredos do universo que permaneceram ocultos por séculos. No âmbito da filosofia, o vácuo quântico também suscitou debates fascinantes. O vácuo é realmente nada ou é uma forma de algo? Essa pergunta levou a reflexões sobre a natureza da própria existência. A ideia de que o vácuo está cheio de atividade desafia nossas noções fundamentais sobre o que significa estar vivo e ser consciente. Enquanto isso, no laboratório, os cientistas continuam explorando o vácuo quântico por meio de experimentos inovadores. Utilizam aceleradores de partículas e outras ferramentas avançadas para estudar as propriedades do vácuo. Cada descoberta abre novas portas e levanta novas perguntas, levando a ciência além do que acreditávamos ser possível. À medida que avançamos para o futuro, o vácuo quântico pode ter um impacto significativo na tecnologia. Desde a computação quântica até as energias renováveis, a compreensão de como funciona o vácuo poderia revolucionar nossas vidas. Quem sabe que maravilhas a pesquisa sobre esse vácuo misterioso nos reserva? Em resumo, o vácuo quântico não é simplesmente um espaço vazio, é um lugar vibrante cheio de possibilidades.
nos lembra que mesmo no que consideramos nada, há uma rica atividade em jogo. O vácuo quântico pode ser um portal para novas dimensões do conhecimento, um desafio às nossas crenças mais arraigadas e uma fonte de assombro infinito. Ao explorá-lo, não apenas descobrimos mais sobre o universo, mas também mais sobre nós mesmos. Como podemos estudar algo que, em essência, parece não ter nada? A resposta a esta pergunta nos leva a uma fascinante exploração dos experimentos que desafiaram nossa compreensão do vácuo. Este conceito, frequentemente considerado como o nada, tem sido o centro das atenções na física moderna. Mas o que é realmente o vácuo e por que é tão intrigante para os cientistas? Um vácuo cósmico não é simplesmente um espaço desprovido de matéria. Na verdade, é uma região do universo onde a densidade de matéria é extraordinariamente baixa. Mas como conseguimos medir e estudar algo que parece não existir? A resposta reside na combinação de engenho humano e tecnologia avançada. Através de experimentos engenhosos, os cientistas conseguiram observar e analisar os efeitos do vácuo, mesmo quando não podem vê-lo diretamente. Um dos experimentos mais impactantes neste campo é a famosa prova da existência do vácuo quântico. Neste experimento, utiliza-se uma técnica conhecida como efeito Casimir. Imagine duas placas metálicas muito próximas uma da outra em um ambiente de vácuo. Segundo a mecânica quântica nesse espaço, as flutuações do vácuo geram uma pressão que empurra as placas para dentro. Este fenômeno nos mostra que o vácuo não é simplesmente um espaço vazio, mas um lugar cheio de atividade e energia. Não é curioso pensar que algo que parece tão vazio pode exercer força? Outro experimento notável envolve átomos e luz. No experimento da armadilha óptica, utilizam-se feixes de laser para capturar átomos em um estado quase de vácuo. Ao fazer isso, os cientistas podem estudar como esses átomos se comportam em um ambiente extremamente controlado. Isso não apenas nos fornece informações sobre a natureza do vácuo, mas também abre a porta para possíveis aplicações na tecnologia quântica. Você consegue imaginar um futuro onde possamos manipular átomos no vácuo para criar computadores quânticos mais poderosos? Vamos passar para um experimento que revolucionou nossa compreensão do universo: o Grande Colisor de Hadrons, conhecido como LHC. Este enorme acelerador de partículas permite que os cientistas criem condições que se assemelham às do universo primitivo. Logo após o Big Bang, ao colidir partículas a velocidades incríveis, geram-se breves momentos de vácuo que permitem estudar como as partículas e a energia se formam. Este experimento nos ajuda a entender como o vácuo desempenha um papel crucial na criação de matéria. O que aconteceria se eu dissesse que o vácuo é, em certo sentido, o berço de tudo que vemos ao nosso redor? No campo da astrofísica, as observações das ondas gravitacionais levaram a novas revelações sobre o vácuo. Quando dois buracos negros colidem, geram ondas que viajam através do espaço vazio. Essas informações nos permitem vislumbrar como o vácuo se comporta em escalas cósmicas. Quem diria que o vácuo, uma vez considerado simplesmente como o nada, pode ser um portador de informações sobre eventos cataclísmicos no universo? Os experimentos sobre o vácuo também desafiaram nossas noções de espaço e tempo. Através da pesquisa no campo da relatividade, os cientistas descobriram que o vácuo pode afetar a forma como percebemos o tempo. Por exemplo, o fenômeno da dilatação temporal torna-se mais pronunciado em regiões com baixa densidade de matéria. Isso levanta perguntas fascinantes. O vácuo pode influenciar nossa percepção da própria realidade? A exploração do vácuo não se limita apenas ao âmbito teórico. Em laboratórios ao redor do mundo, são realizados experimentos projetados para estudar as propriedades do vácuo. Desde a criação de vácuos extremos em câmaras de vácuo até a observação de partículas subatômicas, cada experimento adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça do vácuo cósmico. Como é estar em um lugar onde se simula o nada? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Além disso, os avanços em tecnologia permitiram que os cientistas desenvolvessem instrumentos cada vez mais sofisticados para estudar o vácuo. Técnicas como espectroscopia de absorção e ressonância magnética nuclear revolucionaram nossa capacidade de examinar o vácuo e suas interações. Isso não apenas amplia nosso conhecimento sobre o vácuo, mas também nos leva a novas fronteiras na física e na cosmologia. Não podemos esquecer da importância da observação astronômica na pesquisa do vácuo. Com telescópios que capturam imagens de galáxias distantes, os astrônomos podem identificar regiões vazias no cosmos e analisar seu impacto na estrutura do universo.
Através dessas observações, aprendemos que os vazios cósmicos não são apenas espaços vazios, mas também afetam a distribuição da matéria em todo o universo. Quem poderia imaginar que essas vastas extensões de nada poderiam ter um papel tão crítico no grande design do cosmos? Em resumo, a exploração do vácuo cósmico através de experimentos desafiou nossas percepções e nos levou a um conhecimento mais profundo da natureza do universo. Cada descoberta revela mais sobre este conceito intrigante e seu papel fundamental na estrutura do cosmos. Enquanto continuamos investigando, o vácuo pode ter ainda mais surpresas reservadas para nós. Que outros segredos se escondem no nada? A resposta pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Como o vácuo influencia a expansão do universo? Este é um tema fascinante que nos leva a explorar uma das perguntas mais intrigantes da cosmologia moderna. Para entendê-lo, primeiro devemos lembrar que o universo não é um lugar estático. É um vasto espaço em constante mudança, e o vácuo tem um papel fundamental nessa dinâmica. Desde o Big Bang, que marcou o início da nossa expansão cósmica, o universo tem crescido, mas o que realmente permite que esse crescimento ocorra? Aqui é onde entra em jogo o vácuo. Em termos simples, o vácuo cósmico não é simplesmente a ausência de matéria, é um espaço que de fato tem propriedades muito interessantes. É como uma tela em branco sobre a qual se desenha a história do cosmos. Esse vácuo não é homogêneo. Assim como um oceano com ilhas, o universo está cheio de regiões densas de matéria, como galáxias e aglomerados de galáxias, que flutuam em grandes extensões de vácuo quase absoluto. Mas, o que isso significa para a expansão do universo? A resposta é que o vácuo atua como um meio que permite que a matéria se afaste uma da outra. A expansão do universo pode ser comparada a um balão que se infla. À medida que o balão se expande, os pontos desenhados em sua superfície se afastam uns dos outros. No caso do universo, esses pontos são as galáxias. Esse fenômeno foi confirmado por observações de galáxias que estão se afastando de nós. O que pode parecer desconcertante, já que não é que as galáxias estejam se movendo pelo espaço, mas sim que o espaço em si está se expandindo. E que papel o vácuo desempenha nesse processo? O vácuo cria um espaço onde essa expansão pode ocorrer. Sem o vácuo, não haveria lugar para que as galáxias se afastassem. Em certo sentido, o vácuo é o cenário em que se desenvolve a obra-prima do universo. Mas o vácuo tem alguma energia, surpreendentemente? Sim, os cientistas descobriram que o vácuo não é um simples espaço vazio. Na mecânica quântica, foi demonstrado que até mesmo o vácuo tem flutuações de energia, o que significa que pode gerar partículas em certas condições. Isso leva à ideia de que o vácuo não é apenas um espaço sem matéria, mas que também pode influenciar a dinâmica do universo. Assim, o vácuo se torna um ator inesperado na história da expansão cósmica. Uma das teorias mais intrigantes sobre a expansão do universo é a da energia escura, uma força misteriosa que parece estar impulsionando a aceleração da expansão. Como isso se relaciona com o vácuo? A energia escura poderia estar vinculada às propriedades do vácuo, sugerindo que o espaço não é apenas um vácuo passivo, mas um lugar cheio de energia que afeta o comportamento do universo. Ao pensar no vácuo, é fácil cair na armadilha de imaginá-lo como algo estático e sem vida. No entanto, na cosmologia, o vácuo é dinâmico e cheio de possibilidades. Esse vácuo quântico, com suas flutuações e energia, desafia nossa compreensão tradicional do que significa nada. No fundo, nos mostra que o vácuo está muito longe de ser um simples espaço vazio. É um componente ativo do universo. Agora, que implicações isso tem para nosso entendimento do cosmos? Nos convida a reconsiderar a própria natureza do espaço e da matéria. Cada vez que observamos as galáxias distantes e o vácuo entre elas, lembramos que o universo é um lugar de interações complexas e mistérios ainda por desvendar. O vácuo não é apenas ausência, é um estado que permite que o universo exista e evolua. No vasto cenário do cosmos, o vácuo é tanto um lugar de calma quanto de atividade. À medida que exploramos além de nossas fronteiras cósmicas, percebemos que cada canto do universo, mesmo os que parecem vazios, tem uma história a contar. A expansão do universo, impulsionada pela interação entre a matéria e o vácuo, nos oferece uma visão fascinante de como tudo está interconectado. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado e ver a imensidão do espaço que nos rodeia, lembre-se de que o vácuo também tem seu próprio papel nessa história. É um lembrete de que na aparente nada há um potencial infinito, uma energia que continua a afetar nosso universo em expansão.
tudo está em constante movimento. E o vácuo é uma parte essencial dessa dança cósmica. Finalmente, o vácuo cósmico não é apenas um conceito abstrato, é uma peça-chave do quebra-cabeça que nos ajuda a entender o universo, nos mostra que a ausência de matéria não é sinônimo de inatividade. Cada canto vazio do cosmos é um testemunho da complexidade e maravilha da própria existência, um espaço onde a expansão e a energia se entrelaçam em um balé eterno. No vasto oceano do cosmos, existem regiões tão grandes que seu tamanho desafia nossa imaginação. Falamos dos vazios supermassivos, espaços que parecem vazios e que, no entanto, desempenham um papel crucial na estrutura do universo. O que são esses vazios e por que são tão importantes? Para entender, primeiro devemos contemplar a imensidão do universo em si. Considere como em uma grande cidade há espaços abertos entre os edifícios. Esses espaços, embora vazios, permitem que a cidade respire e se organize. De maneira semelhante, os vazios supermassivos são como esses espaços na estrutura do cosmos. Mas quão grandes são realmente? Alguns desses vazios podem se estender por centenas de milhões de anos-luz, oferecendo um contraste notável com as densas aglomerações de galáxias que os cercam. A existência desses vazios levanta uma pergunta intrigante. O que há dentro desses gigantescos espaços vazios? A resposta não é tão simples. Muitas vezes, acreditou-se que o vazio é simplesmente a ausência de matéria, mas, na verdade, está cheio de mistério. Como é possível que haja tanto espaço sem nada em seu interior? Isso nos leva a pensar na própria natureza do vazio. Às vezes, o vazio pode ser um lugar onde a energia escura e a matéria escura interagem de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. A forma como esses vazios estão distribuídos também é fascinante. À medida que exploramos o universo, descobrimos que os vazios não estão distribuídos ao acaso. Eles se agrupam em uma espécie de rede cósmica, onde as galáxias se organizam em filamentos e são separadas por vastas regiões vazias. Por que o universo escolheu se organizar dessa forma? Esta é uma das perguntas que os cosmólogos tentam responder. A distribuição dos vazios parece seguir padrões que refletem a história do universo. E cada vazio conta uma história sobre como o cosmos se formou. Mas como os vazios supermassivos afetam as galáxias que se encontram ao seu redor? Imagine uma piscina na qual há diferentes bolas flutuando. As bolas representam as galáxias e a água representa o espaço vazio. Quando há um vazio, pode-se pensar que a água se afunda, atraindo as bolas para ele. Isso é semelhante ao que acontece no universo. Os vazios podem influenciar o movimento e a formação de galáxias, afetando até mesmo sua evolução a longo prazo. A cosmologia encontrou evidências desses vazios por meio de observações de radiação cósmica de fundo e estudos sobre a distribuição das galáxias. Os astrônomos utilizaram telescópios avançados e técnicas inovadoras para mapear essas regiões vazias, o que lhes permitiu compreender melhor como o universo é estruturado. Você consegue imaginar ser um explorador do cosmos, navegando por mapas de estrelas e galáxias, descobrindo esses misteriosos vazios? Um aspecto fascinante dos vazios supermassivos é sua relação com a matéria escura. Embora não possamos ver a matéria escura diretamente, sabemos que ela está presente devido à sua influência gravitacional. Os vazios parecem estar rodeados por halos de matéria escura que atuam como uma espécie de esqueleto que sustenta a estrutura do universo. Esse fenômeno nos leva a perguntar: a matéria escura está conectada de alguma forma à existência dos vazios? À medida que aprofundamos o estudo dos vazios, também encontramos que eles podem ter um impacto significativo na formação de novas estrelas e galáxias. Em regiões onde há menos matéria, a formação estelar pode ser menos ativa, levando a uma dinâmica interessante na evolução das galáxias. Poderia ser que os vazios não sejam apenas a ausência de matéria, mas também um fator que influencia a criação de novas estruturas? A exploração dos vazios supermassivos também levanta questões sobre o futuro do universo. À medida que o cosmos se expande, esses vazios continuarão a existir ou se encherão com o tempo? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa compreensão da evolução do universo e seu destino final. Imaginar o que acontecerá em bilhões de anos pode ser um exercício tanto fascinante quanto desconcertante. Os vazios supermassivos não são apenas um testemunho da história do universo, mas também um lembrete do pouco que ainda sabemos. Cada descoberta sobre esses espaços vazios nos aproxima de entender melhor a complexidade do cosmos.
Que outros mistérios se escondem nesses vastos espaços? A busca por respostas continua, e cada nova descoberta acrescenta uma peça ao quebra-cabeça cósmico. À medida que exploramos mais sobre os vazios supermassivos, percebemos que o universo é um lugar muito mais interessante do que parece à primeira vista. Cada vazio, cada galáxia, cada estrela tem um papel a desempenhar na narrativa cósmica. O vazio não é apenas um espaço em branco. É um cenário onde se desenrolam as histórias da criação e da destruição, do nascimento e da morte. A ciência continua avançando e a cada dia novas descobertas desafiam nossas antigas crenças sobre o universo. Você está pronto para continuar explorando esses mistérios? Os vazios supermassivos são apenas uma das muitas facetas de um cosmos cheio de surpresas. E embora haja muito que não sabemos, o que é certo é que a jornada de descoberta está apenas começando. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que por trás de cada ponto de luz há uma história. Uma galáxia e talvez um vazio supermassivo esperando para ser explorado. A curiosidade humana sempre nos levará a questionar, a indagar e a buscar respostas. E nessa busca, cada vazio se torna uma janela para o futuro do universo. No vasto universo, há regiões que parecem estar completamente vazias, e é aí que surge uma intrigante pergunta: como esses vazios afetam a formação e distribuição de galáxias? Nesta viagem através do cosmos, exploraremos como esses espaços aparentemente desprovidos de matéria desempenham um papel crucial na arquitetura do universo. Os vazios não são simplesmente espaços sem estrelas ou galáxias. Imagine um enorme campo de flores. Algumas áreas estão cheias de cor e vida, enquanto outras são simplesmente terra nua. Esse contraste ressalta a importância de cada espaço, seja ele cheio ou vazio. Da mesma maneira, os vazios cósmicos, essas vastas extensões de espaço sem matéria, são essenciais para entender como as galáxias se agrupam. Agora, como se formam esses vazios? A resposta está na dinâmica do próprio universo. Em seus primórdios, após o Big Bang, o cosmos era um lugar extremamente denso e quente. À medida que se expandiu, a matéria começou a se agrupar sob a influência da gravidade, criando galáxias e aglomerados. Mas à medida que a matéria se agrupava, também deixava para trás espaços vazios. Assim, o universo foi tecendo um tapete de aglomerados de galáxias cercados por vastas áreas de nada. Você já se perguntou o que acontece nesses vazios, embora pareçam desolados? Na verdade, são zonas de interação sutil. A gravidade das galáxias e aglomerados próximos afeta essas áreas vazias, criando o que é conhecido como uma rede cósmica. Essa rede é uma estrutura que conecta as galáxias, distribuindo-as de maneira que formam filamentos, e nós, enquanto os vazios, são os espaços intermediários que permitem que essa rede se mantenha. A forma como as galáxias se distribuem não é aleatória. De certa forma, os vazios atuam como uma espécie de cenário, onde as galáxias podem atuar. Estando em áreas onde há menos gravidade, as galáxias podem ter um comportamento diferente do que teriam em regiões mais densas. Isso levanta outra pergunta fascinante. Como o vazio influencia a evolução de uma galáxia? Imagine que você está em uma festa. Se você está em um canto, pode não perceber o que está acontecendo no centro. Da mesma forma, uma galáxia situada em um vazio poderia evoluir de maneira diferente de uma que está cercada por outras galáxias. A falta de interação gravitacional pode permitir que ela se desenvolva em um ritmo distinto, talvez formando menos estrelas ou acumulando menos matéria. Por outro lado, os vazios também podem ser o lugar onde se escondem galáxias que ainda não descobrimos. A falta de luz e matéria pode torná-las difíceis de observar. Mas os astrônomos acreditam que há muitas galáxias ocultas nessas áreas desoladas. A busca por essas galáxias perdidas é um campo emocionante na cosmologia. E falando em descobertas, você sabia que os vazios também podem fornecer pistas sobre a energia escura? Essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo pode ter um vínculo direto com a forma como os vazios e as galáxias estão distribuídos. De certa forma, os vazios podem ser como o eco da energia escura, revelando informações sobre sua natureza e como influencia a evolução do cosmos. A relação entre as galáxias e os vazios também nos leva a considerar como se formam novas galáxias. Em alguns casos, a matéria que está nos vazios pode ser atraída para as regiões mais densas, contribuindo para a formação de novas galáxias. Esse movimento de matéria cria um ciclo dinâmico em que os vazios não são simplesmente espaços vazios,
mas partes ativas no processo de criação e destruição de galáxias. É fascinante pensar que em um universo que parece tão vasto e desolado, cada vazio tem sua própria história e seu próprio papel. A cosmologia nos ensina que mesmo na ausência de matéria, há uma complexidade notável. Cada vazio não é apenas um espaço em branco, mas um ator em uma trama cósmica cheia de drama e mistério. À medida que os cientistas continuam explorando o universo, novas interações entre os vazios e as galáxias são descobertas. A tecnologia avança e nos permite olhar mais longe e mais profundamente do que nunca, revelando segredos que permaneceram ocultos por bilhões de anos. A exploração desses vazios não é apenas uma busca por conhecimento, mas uma jornada em direção à compreensão de nosso lugar no cosmos. Para concluir, os vazios cósmicos são muito mais do que simples espaços vazios. São componentes fundamentais do universo que influenciam a formação e evolução de galáxias. Através de seu estudo, não apenas aprendemos sobre o cosmos, mas também sobre a própria natureza da realidade. Cada vazio é um lembrete de que mesmo na ausência, há beleza, mistério e uma história a ser contada. A cosmologia observacional é como um gigantesco quebra-cabeça que os cientistas tentam resolver, onde cada peça é uma imagem, um dado ou uma descoberta que nos aproxima mais de compreender o vasto universo em que vivemos. Como conseguimos olhar além do nosso próprio planeta e adentrar nos segredos do cosmos? A resposta reside nas ferramentas e técnicas que desenvolvemos ao longo dos anos, desde telescópios até satélites. Cada avanço tecnológico nos permitiu obter uma visão mais clara das regiões mais distantes do universo. Mas, o que exatamente estamos observando? Um dos fenômenos mais intrigantes que captam nossa atenção são os vazios cósmicos. Essas vastas áreas aparentemente desprovidas de matéria. Imaginem poder ver o espaço em um mapa. Os vazios são como grandes desertos em meio a um oceano de galáxias. Mas como podemos detectá-los? As ondas de rádio e a luz visível são apenas algumas das formas que usamos para explorar o cosmos. Os telescópios de rádio, por exemplo, nos permitem ouvir os ecos das ondas de rádio que emitem os objetos celestes. Através dessa técnica, podemos identificar a presença de galáxias, aglomerados estelares e, claro, vazios. Cada vez que um astrônomo aponta seu telescópio para o céu, está buscando pistas que o ajudem a descobrir a estrutura do universo. Mas, como sabemos que o que estamos observando é um vazio e não apenas um espaço sem estrelas? A análise do fundo cósmico de micro-ondas é outra ferramenta essencial. Essa radiação, que se origina no Big Bang, nos oferece uma instantânea do universo quando era extremamente jovem. Ao estudar as variações nessa radiação, os cientistas podem inferir a distribuição da matéria e, portanto, a existência de vazios. Se imaginarmos o universo como uma enorme esponja, o fundo cósmico de micro-ondas nos permite ver as partes mais densas, por sua vez, as mais vazias. Mas, por que é tão importante entender esses vazios? Compreender a distribuição dos vazios nos ajuda a desvendar a história do universo e sua evolução. Os vazios não são apenas lugares vazios. São indicadores de como a matéria se agrupou e se distribuiu ao longo do tempo. Através de levantamentos de galáxias, os cientistas conseguiram mapear essas regiões e observar como, à medida que o universo se expande, os vazios também parecem crescer. Mas, que papel eles realmente desempenham na formação da estrutura do cosmos? Os vazios afetam a forma como as galáxias se agrupam e se movem. Em vez de estarem distribuídas de maneira uniforme, as galáxias se agrupam em filamentos, deixando enormes espaços vazios entre elas. Esse padrão é fundamental para entender como se formam e evoluem as galáxias. Os astrônomos se perguntam: como esses vazios influenciam a criação de novas estrelas e sistemas planetários? A técnica de simulação por computador se tornou uma ferramenta crucial para estudar o vazio cósmico. Os modelos permitem que os cientistas criem representações do universo e observem como se comportam as galáxias e os vazios sob diferentes condições. Assim como um diretor de cinema que utiliza efeitos especiais para contar uma história, os cosmólogos usam simulações para visualizar fenômenos que não podemos observar diretamente. Mas que descobertas surgiram dessas simulações? Os resultados têm sido surpreendentes. As simulações mostraram que os vazios não são apenas espaços vazios, mas que também podem influenciar a gravidade e a matéria escura que os rodeia. Através desse processo,
Foi revelado que a energia escura, que impulsiona a expansão do universo, também desempenha um papel na formação desses vazios. Mas, como tudo isso se relaciona com nossa própria existência? A exploração do vazio cósmico também nos leva a refletir sobre a natureza da nossa própria realidade. A busca por respostas nos levou a questionar não apenas o que são os vazios, mas também o que significa estar rodeado por eles. Ao entender o espaço que nos rodeia, começamos a compreender nosso lugar no universo. É possível que, em nossa busca por respostas, também estejamos buscando um sentido mais profundo de conexão com o cosmos? A cosmologia observacional não é apenas uma ciência, é uma jornada em direção ao desconhecido. Cada descoberta abre novas perguntas e nos convida a continuar explorando, a continuar buscando. Quem sabe que outros segredos estão escondidos nesses vastos espaços vazios? À medida que a tecnologia avança e nossos telescópios se tornam mais sensíveis, o futuro da cosmologia observacional promete ser ainda mais fascinante. A exploração do vazio cósmico é apenas o começo. É emocionante pensar que cada vez que olhamos para o céu, estamos fazendo parte de uma busca que está em andamento há séculos. Os vazios cósmicos não são apenas espaços desprovidos de matéria, são evidências de uma história contínua. Uma narrativa que abrange bilhões de anos. E nessa narrativa, cada um de nós desempenha um papel, mesmo que pequeno. Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se, o vazio também tem seu próprio significado. E talvez, só talvez, ainda há muito a descobrir. A vastidão do universo é, sem dúvida, um mistério cativante. Nesse contexto, o vazio cósmico se torna um cenário fascinante onde ocorrem fenômenos que desafiam nossa compreensão. Mas o que significa realmente o vazio no âmbito da astrofísica? Para desvendar esse enigma, é essencial compreender como o vazio impacta fenômenos extraordinários, como a formação de estrelas, galáxias e até mesmo os buracos negros. Quando falamos do vazio, não nos referimos apenas à ausência de matéria. No universo, o vazio é um ambiente complexo, cheio de surpresas e comportamentos estranhos. O vazio se comporta de maneiras que podem parecer contraditórias. Por exemplo, sabe-se que no vazio quântico, onde nada parece existir, surgem partículas de energia em um piscar de olhos. Isso nos leva a perguntar: pode algo surgir do nada? Para os físicos, essa ideia não é tão absurda quanto parece. É um lembrete de que o vazio não é simplesmente um espaço vazio. É um lugar onde a energia e a matéria podem interagir de formas inesperadas. A energia é fundamental para entender o vazio. No contexto da astrofísica, o vazio não é um mero espaço sem vida. É um papel no cenário cósmico, onde a energia se manifesta de maneiras surpreendentes. Você sabia que o vazio pode influenciar a velocidade com que as galáxias se expandem? Isso implica que, embora não possamos ver o vazio, sua presença é crucial para a forma como percebemos o universo. É como um pano de fundo que, embora invisível, sustenta toda a trama do cosmos. De fato, o vazio tem um papel essencial na formação de estrelas. Quando as nuvens de gás e poeira colapsam sob a gravidade, criam áreas onde a matéria se forma. Mas, o que acontece com aqueles lugares onde não há nada? Nesses vazios, a dinâmica da gravidade pode ser bastante diferente. Os vazios agem como corredores, permitindo que as galáxias se movam e se desenvolvam sem as perturbações da matéria próxima. Assim, o vazio se torna um aliado na dança cósmica da criação e destruição. Os cientistas utilizam diversas ferramentas para estudar o vazio cósmico. Telescópios de última geração e sondas espaciais nos permitiram observar regiões do espaço onde o vazio é mais proeminente. No entanto, o estudo do vazio não se limita à observação. Experimentos de laboratório na Terra, como os realizados em aceleradores de partículas, também nos ajudam a compreender como funciona o vazio em nível fundamental. Você já se perguntou como os físicos podem simular as condições do espaço em um laboratório? Através dessas investigações, os cientistas tentam desvendar os segredos que o vazio guarda para nós. Além disso, a relação entre o vazio e os fenômenos astrofísicos é realmente intrigante. Por exemplo, o vazio pode influenciar a vida das estrelas, afetando seu ciclo de vida e sua eventual morte. As supernovas, explosões cósmicas que marcam o fim da vida de uma estrela, podem ser influenciadas pela presença de vazio em seu entorno. Isso nos leva a questionar: que papel o vazio desempenha no ciclo cósmico de vida e morte? No entanto, o vazio não é apenas um conceito físico.
Também temos que considerar suas implicações filosóficas. A ideia de que o vazio pode estar cheio de potencial nos convida a refletir sobre a natureza do universo. Se o vazio pode gerar partículas e energia, que outras possibilidades poderiam existir no que consideramos nada? Esse tipo de perguntas nos leva a explorar não apenas a ciência, mas também a filosofia por trás de nosso entendimento do cosmos. A expansão do universo, um fenômeno que continua intrigando os cientistas, também está intimamente relacionada ao vazio. À medida que o universo se expande, as regiões vazias se tornam cada vez mais proeminentes. Imagine que o universo é um balão que está sendo inflado. À medida que se expande, as áreas vazias entre as galáxias aumentam. Isso levanta perguntas sobre a natureza do tempo e do espaço. Poderia haver um fim para o vazio? Ou ele se estenderá indefinidamente? Os vazios não são apenas espaços vazios, são ecossistemas complexos com sua própria dinâmica. As áreas de vazio podem influenciar a formação de estruturas galácticas. As galáxias não se distribuem de maneira uniforme no universo. Em vez disso, se agrupam em aglomerados e filamentos, deixando grandes vazios entre elas. Essa organização nos faz perguntar: por que o universo decidiu se estruturar dessa maneira? Que forças estão em jogo? À medida que avançamos na compreensão do vazio, também nos deparamos com teorias que desafiam nossas percepções. Algumas teorias sugerem que o vazio poderia ser um campo em si mesmo, cheio de energia escura que impulsiona a expansão acelerada do universo. Poderia ser que o vazio seja mais do que um simples espaço sem matéria, talvez contenha segredos que ainda não descobrimos. A busca por vida no universo também nos leva a considerar o vazio. Pode existir vida em regiões que parecem desprovidas de matéria? A ciência começou a explorar essa possibilidade, e o vazio poderia ser um refúgio inesperado para formas de vida que ainda não podemos imaginar. Isso nos faz questionar: quão amplas são nossas noções de vida e habitabilidade? Poderia o vazio ser um espaço onde a vida se manifesta de maneiras surpreendentes? Finalmente, o futuro do vazio cósmico promete ser tão intrigante quanto o seu presente. Com cada avanço na tecnologia e no entendimento científico, estamos cada vez mais perto de desvendar os segredos que o vazio tem a nos oferecer. A exploração do vazio poderia mudar nossa percepção do universo, revelando uma realidade mais rica e complexa do que jamais imaginamos. Que descobertas nos aguardam no horizonte? A importância do vazio cósmico na astrofísica é inegável, desde seu papel na formação de estruturas galácticas até sua influência nos fenômenos mais extremos do universo. O vazio é um ator crucial na narrativa da vida cósmica. À medida que continuamos explorando e aprendendo, o vazio não se torna apenas um espaço de ausência, mas um lugar cheio de possibilidades e mistérios que ainda estão por ser resolvidos. O que significa realmente o conceito de vazio? Na ciência e na filosofia, o vazio não é apenas a ausência de matéria, mas se torna um espaço cheio de possibilidades. Este conceito tem fascinado pensadores ao longo da história, desde os antigos filósofos gregos até os cientistas contemporâneos. Mas, por que o vazio capturou nossa imaginação dessa maneira? A filosofia do vazio nos convida a refletir sobre o que significa estar vazio. Em muitas culturas e tradições, o vazio é associado à plenitude. Como é possível que a ausência de algo possa ser, ao mesmo tempo, uma forma de abundância? Nesse sentido, o vazio pode ser visto como uma tela em branco, onde tudo é possível e onde as ideias podem florescer. No âmbito da filosofia oriental, por exemplo, o conceito de sunyata no budismo descreve um vazio que não é simplesmente o nada, mas um estado de potencial. Este vazio é uma liberação das amarras do ego e do desejo. Pode ser que em nossa busca por preencher o vazio, o que realmente estamos buscando é nos libertar das limitações que a vida nos impõe. Por outro lado, na filosofia ocidental, o vazio tem sido objeto de debate desde tempos imemoriais. Platão e Aristóteles tinham visões opostas sobre o vazio. Enquanto Platão o considerava uma ilusão, Aristóteles o via como uma realidade que deveria ser entendida. O que essa diferença nos diz sobre nossa percepção do vazio e como isso afeta nossa compreensão do mundo? A física moderna adicionou outra camada a essa conversa. Na mecânica quântica, o vazio se torna um campo cheio de energia e potencialidade. Como é possível que o que consideramos vazio esteja, na verdade, vibrando com energia? Esse fenômeno nos leva a reconsiderar nossa noção do que é real. Se o vazio está cheio de possibilidades, que implicações isso tem para a nossa compreensão do universo?
A conexão entre o vazio e a existência foi explorada por filósofos como Martin Heidegger, que argumentou que o vazio é essencial para a compreensão do ser. Segundo ele, a própria existência é marcada pela ausência e pelo vazio. Poderia ser que o vazio seja a chave para entender nossa própria existência e a natureza do ser? Além disso, o vazio levanta questões éticas e existenciais. Em um mundo onde o vazio pode representar tanto a liberdade quanto a desesperança, como navegamos por essa dualidade? As ferramentas filosóficas que temos à nossa disposição nos permitem explorar o vazio não apenas como um conceito físico, mas como uma metáfora da própria vida. Os avanços na cosmologia levaram muitos a reavaliar a natureza do vazio. A energia escura, que se acredita compor grande parte do universo, se manifesta em áreas que parecem vazias. É possível que as regiões vazias do espaço não sejam tão vazias quanto parecem? Esse questionamento nos leva a refletir sobre a natureza da realidade e como nossas percepções podem ser enganosas. O vazio, então, se torna um conceito que transcende a física e adentra o âmbito filosófico. Como podemos reconciliar a ideia de um vazio cósmico com nossas experiências diárias? A busca por significado muitas vezes nos leva a confrontar o vazio em nossa própria vida. O que fazemos quando nos sentimos vazios? Como preenchemos esse espaço? As perguntas sobre o vazio também nos levam a considerar nossa relação com o universo. Se o vazio é um espaço cheio de potencial, como podemos aproveitar esse potencial em nossas vidas? A filosofia do vazio nos convida a ser mais conscientes das oportunidades que surgem em momentos de incerteza. Em última análise, o vazio cósmico nos desafia a olhar além do que vemos. Nos convida a questionar nossas suposições sobre a realidade e a buscar uma compreensão mais profunda de nosso lugar no cosmos. Estamos dispostos a aceitar o vazio como parte de nossa existência e, ao mesmo tempo, como um espaço de possibilidades infinitas. A filosofia do vazio, com todas as suas complexidades, nos oferece uma rica perspectiva sobre a vida e o universo. Nos lembra que na busca por significado, muitas vezes devemos nos aventurar no desconhecido. Assim, da próxima vez que você se encontrar diante do vazio, seja no cosmos ou em sua própria vida, lembre-se de que nessa ausência pode haver um mundo de possibilidades esperando para ser descoberto. No vasto e misterioso universo, as perguntas sobre o vácuo fascinaram cientistas e filósofos igualmente. O vácuo é simplesmente a ausência de matéria, ou há algo mais profundo e complexo em sua essência? Esta é a essência das teorias alternativas sobre o vácuo, que desafiam nossas noções convencionais e nos convidam a explorar além do que conhecemos. Um aspecto intrigante dessas teorias é a ideia de que o vácuo não é um simples nada. Na física clássica, o vácuo era entendido como um espaço desprovido de matéria. No entanto, na mecânica quântica, o vácuo se apresenta como um campo vibrante de energia, onde partículas podem surgir e desaparecer em um piscar de olhos. Isso nos leva a perguntar: poderia ser que o vácuo esteja cheio de potencial, esperando para ser ativado? Algumas teorias sugerem que o vácuo cósmico poderia estar conectado a dimensões adicionais, algo que pode soar como ficção científica, mas que tem suas raízes na física teórica. Como seria nossa percepção do universo se existissem dimensões além das três que conhecemos? Essa ideia convida a imaginar um cosmos onde o vácuo não é apenas um espaço, mas um portal para realidades ainda não exploradas. Outra teoria fascinante se concentra na natureza do vácuo como um meio para a criação de partículas. No mundo quântico, fala-se de flutuações do vácuo que poderiam dar origem a novas partículas. É possível que o vácuo, em sua aparente desolação, esteja constantemente criando novas formas de matéria? Isso nos leva a repensar a noção de criação no universo e a nos perguntar se o vácuo é, na verdade, um gerador de vida e matéria. Além disso, há quem postule que o vácuo poderia ser um lugar onde residem formas de vida altamente avançadas, que aprenderam a prosperar em condições que consideraríamos inóspitas. O que aconteceria se esses seres fossem capazes de manipular o vácuo a seu favor, utilizando as leis da física de uma maneira que ainda não compreendemos? Essa perspectiva desafia nossa noção do que significa viver e existir. No âmbito da filosofia, o vácuo também desperta profundas reflexões. O que significa para nós, como seres humanos, conceber um universo onde o vácuo tem um papel ativo? Essa pergunta nos leva a considerar nossas próprias existências e como o vácuo poderia influenciar nossa percepção da realidade. O vácuo é um símbolo da solidão humana,
ou poderia ser visto como um espaço cheio de possibilidades. A teoria do multiverso, que sugere que nosso universo é apenas um de muitos, também desempenha um papel na discussão sobre o vácuo. Se existem outros universos, que papel o vácuo desempenhará neles? Esses vácuos poderiam conter leis físicas diferentes e, portanto, dar origem a realidades completamente distintas? Essa ideia nos leva a questionar a unicidade de nossa experiência e a imaginar uma paisagem cósmica muito mais ampla e diversa. No terreno da cosmologia, algumas teorias alternativas abordam o vácuo como um componente essencial da própria estrutura do universo. Em vez de ser apenas um espaço vazio, o vácuo poderia ser responsável pela formação de estruturas complexas, como galáxias e aglomerados de galáxias. Isso levanta a intrigante possibilidade de que o vácuo, longe de ser um inimigo da matéria, seja seu aliado na criação do cosmos. A simetria e a assimetria também desempenham um papel crucial nessas teorias. A ideia de que o vácuo pode exibir propriedades simétricas que se rompem em escalas cósmicas poderia oferecer explicações sobre fenômenos como a matéria escura e a energia escura. Essas forças misteriosas poderiam ser manifestações de um vácuo dinâmico que ainda não compreendemos totalmente. Por fim, não podemos ignorar o impacto da tecnologia em nossa compreensão do vácuo. À medida que desenvolvemos novas ferramentas e técnicas de observação, nos encontramos cada vez mais perto de desvendar os mistérios do vácuo. Que novas descobertas nos aguardam à medida que aprofundamos essa busca? Cada avanço poderia abrir a porta para um mundo de possibilidades que ainda não imaginamos. As teorias alternativas sobre o vácuo cósmico nos convidam a questionar nossas crenças e a explorar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Ao fazê-lo, percebemos que o vácuo não é apenas um tema de estudo científico, mas também um espelho de nossas próprias inquietações e aspirações. Nesta jornada, o vácuo se torna um símbolo do que ainda está por ser descoberto no vasto universo que nos rodeia. Assim, ao considerar essas teorias, somos lembrados de que o vácuo, em sua essência, é a tela em branco onde se pinta a história do cosmos. Cada pergunta, cada teoria, nos aproxima da compreensão de um universo que é tanto um mistério quanto um lar. E no final, talvez o mais importante não seja encontrar respostas definitivas, mas continuar explorando e maravilhando-nos diante dos segredos que o vácuo tem a nos oferecer. A busca de vida no vazio cósmico é um tema fascinante que desperta a curiosidade de muitos. Há décadas, os cientistas exploram a possibilidade de que existam formas de vida nos lugares mais inesperados do universo, mesmo naquelas regiões que parecem desprovidas de matéria. Mas, por que o vazio cósmico poderia ser um lugar onde se esconde a vida? Para entender isso, é importante considerar como definimos o vazio no espaço e o que significa realmente estar vazio. Primeiro, o vazio não é simplesmente a ausência de coisas. No contexto do cosmos, refere-se a regiões onde a densidade de matéria é extremamente baixa. No entanto, mesmo nessas áreas, há interações complexas que podem dar origem a fenômenos surpreendentes. Por exemplo, no vazio quântico, ocorrem flutuações que podem gerar partículas e antipartículas de forma efêmera. Essa atividade, embora sutil, sugere que o vazio não é tão inerte quanto pode parecer à primeira vista. Agora, pensemos nas condições necessárias para a vida tal como a conhecemos. Em nosso planeta, a vida depende da presença de água, uma fonte de energia e certos elementos químicos. É possível que no vasto vazio do cosmos existam ambientes onde essas condições se cumpram de maneiras inesperadas. A resposta pode estar nos exoplanetas e em suas luas geladas. Alguns desses corpos celestes, localizados em regiões distantes de suas estrelas, poderiam abrigar oceanos ocultos sob camadas de gelo. Esses oceanos poderiam ser o lar de formas de vida que não conseguimos imaginar. A busca de vida no vazio também nos leva a considerar a possibilidade de que existam organismos extremófilos, capazes de sobreviver em condições extremas. Esses micro-organismos que habitam os ambientes mais hostis da Terra poderiam se adaptar às condições do vazio ou até mesmo à radiação cósmica. Poderiam esses pequenos sobreviventes ser a chave para entender a vida no vazio? À medida que os telescópios melhoram e as missões espaciais se tornam mais sofisticadas, estamos começando a detectar sinais intrigantes. A missão Europa Clipper, por exemplo, busca explorar a lua de Júpiter. Europa, que é um lugar onde se acredita que haja um oceano de água líquida sob sua superfície gelada.
Se encontrarmos vida lá, isso nos obrigaria a repensar nossa compreensão de onde e como a vida pode surgir no universo. Mas, e quanto aos lugares mais extremos, como as regiões de vazio entre galáxias? Embora pareçam desabitados, alguns cientistas sugerem que essas áreas poderiam ser o refúgio de formas de vida que são completamente diferentes do que conhecemos. A ideia de que a vida poderia existir de uma forma completamente distinta no vazio é tanto provocadora quanto desconcertante. Como seria a vida em um lugar onde a matéria é escassa e as condições são tão extremas? Os astrobiologistas estão trabalhando arduamente para responder a essas perguntas. Estão desenvolvendo modelos e teorias que poderiam ajudar a identificar os sinais de vida em lugares insuspeitados. A busca por biosinais, ou sinais de vida, no espaço é uma das grandes prioridades da astronomia moderna. Podemos detectar indícios de vida em um planeta que orbita na borda de um vazio cósmico. As técnicas de espectroscopia estão ajudando os cientistas a analisar a atmosfera de exoplanetas, buscando compostos químicos que poderiam indicar atividade biológica. O que acontece se nos depararmos com a possibilidade de vida no vazio? A implicação de tal descoberta mudaria radicalmente nossa perspectiva sobre o universo. A noção de que a vida pode surgir nas condições mais incomuns nos levaria a questionar nossa exclusividade no cosmos. Poderia abrir a porta para a ideia de múltiplas formas de vida em diferentes ambientes, o que enriqueceria nossa compreensão da biologia e da química. A exploração da vida no vazio também levanta questões filosóficas profundas. Se a vida pode existir em lugares que parecem vazios e inóspitos, o que isso significa para nossa definição da própria vida? Estamos preparados para aceitar que a vida poderia ter formas que não se assemelham a nada que tenhamos visto na Terra? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no universo. No final, o vazio cósmico não é apenas um espaço vazio. É um lugar cheio de possibilidades. A busca por vida nesses vastos espaços vazios não é apenas um desafio científico, mas também uma aventura humana. À medida que continuamos a explorar o cosmos, cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender não apenas o vazio, mas também a essência mesma da vida. Ainda há muito a descobrir, e o vazio pode ser o cenário de algumas das descobertas mais emocionantes da ciência do futuro. Quem sabe que segredos o universo nos revelará nos anos vindouros? O vazio cósmico, muitas vezes percebido como uma simples nada, se torna um espaço cheio de possibilidades e mistérios à medida que nos aprofundamos no futuro da cosmologia. O que reserva o futuro do vazio cósmico? Poderia ser o cenário de descobertas que transformem nossa compreensão do universo? A resposta a essas perguntas não é apenas intrigante, mas também nos convida a refletir sobre o papel do vazio na história da ciência e seu potencial nos anos vindouros. Com o avanço da tecnologia, os telescópios e os instrumentos de detecção estão se tornando cada vez mais sofisticados. Isso nos permite observar regiões do universo que antes eram inalcançáveis. Mas, o que realmente estamos buscando nesses vastos espaços vazios? A resposta pode não ser o que pensamos. Mais do que simplesmente buscar matéria ou estruturas visíveis, estamos em uma busca para entender como essas regiões vazias influenciam a formação de galáxias e a expansão do universo. O vazio não é apenas um lugar sem matéria, é um ator crucial na trama cósmica. À medida que aprofundamos nos mistérios do vazio, surge uma pergunta fascinante. O vazio poderia ser um indicativo de forças e fenômenos ainda desconhecidos? A matéria escura e a energia escura, esses componentes elusivos que compõem a maior parte do universo, poderiam ter uma relação mais íntima com o vazio do que imaginamos. Ao explorar sua conexão, podemos abrir novas portas para a compreensão do que realmente constitui nosso cosmos. A busca por vida no vazio é outro aspecto intrigante. Com a exploração de exoplanetas e as condições extremas que podem existir em certos vazios cósmicos, nos deparamos com a possibilidade de que a vida, em formas que ainda não concebemos, poderia existir nesses espaços aparentemente desolados. Que tipo de vida poderia prosperar em um ambiente onde a matéria é escassa e as condições são extremas? Essa pergunta começou a ser explorada por astrobiólogos que desafiam nossas noções tradicionais sobre onde e como a vida pode surgir. O futuro também nos oferece a oportunidade de experimentar novas teorias que desafiam nossas concepções atuais do vazio. Com a física quântica no horizonte, nos aventuramos em um mundo onde o vazio não é simplesmente um espaço vazio, mas um campo vibrante de energia potencial.
O vazio quântico poderia ser a chave para entender fenômenos ainda mais complexos, como a gravidade ou a unificação das forças fundamentais. A resposta pode estar mais próxima do que pensamos. A cosmologia observacional está evoluindo rapidamente. Novas missões espaciais, projetadas para mapear o universo em escalas nunca antes vistas, estão na vanguarda dessa revolução. Como essas inovações mudarão nossa compreensão do vazio? À medida que coletamos mais dados, começamos a ver padrões no vazio que podem oferecer pistas sobre a história do universo e seu destino final. Uma das perguntas mais intrigantes que enfrentamos é como a expansão do universo interage com o vazio. O vazio é um mero espectador nessa expansão, ou tem um papel ativo nela? Essa questão abre um leque de possibilidades que poderiam redefinir a física como a conhecemos. Os cientistas estão trabalhando arduamente para desvendar esse enigma. E cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade. A filosofia também desempenha um papel crucial em nossa busca por entender o vazio. À medida que refletimos sobre a natureza do vazio, nos deparamos com questões profundas sobre a existência, o ser e a nada. Como nossa percepção do vazio afeta nossa compreensão do universo? Essas questões filosóficas podem ser tão importantes quanto as científicas, pois nos levam a explorar não apenas o cosmos, mas também nossa própria humanidade. No horizonte, o futuro do vazio cósmico promete ser fascinante e cheio de surpresas. A colaboração internacional entre cientistas, engenheiros e pensadores de diversas disciplinas está impulsionando a pesquisa em direções inesperadas. Que descobertas inesperadas nos aguardam? Cada novo avanço pode nos levar a repensar não apenas o vazio, mas também nossa posição no universo. Por fim, o vazio cósmico nos lembra que, apesar da imensidão e complexidade do universo, continuamos sendo exploradores em um vasto oceano de possibilidades. O vazio não é apenas um espaço vazio, mas um lembrete constante de que ainda há muito a descobrir. Com cada pergunta que fazemos, com cada descoberta que realizamos, o vazio se torna um espaço onde a curiosidade humana pode florescer. Então, você está pronto para mergulhar nos mistérios do vazio cósmico e descobrir o que o futuro nos reserva? A aventura apenas começa. O vácuo cósmico é um conceito que convida à reflexão e à curiosidade. Se realmente se considera que o vácuo é a ausência de matéria, como pode ser que esse vácuo esteja tão cheio de possibilidades? Ao longo de nossa travessia pelo universo, aprendemos que o vácuo não é simplesmente um espaço em branco. Pelo contrário, é um cenário dinâmico, um pano de fundo onde se desenvolvem os eventos mais surpreendentes da criação e evolução do cosmos. Ao pensar no vácuo, muitos poderiam sentir uma sensação de desolação ou solidão. No entanto, essa percepção pode estar muito distante da realidade. No vasto universo, o vácuo tem um papel fundamental. É o espaço que permite que as galáxias se movam, que as estrelas brilhem e que a vida, tal como a conhecemos, exista em nosso pequeno canto do cosmos. Nesse sentido, o vácuo não é uma simples ausência, mas um componente essencial da estrutura cósmica. A vida mesma se desenvolve em um equilíbrio delicado entre a matéria e o vácuo. Mas, o que acontece quando começamos a questionar a natureza desse vácuo? Ao explorar sua existência, nos deparamos com perguntas intrigantes. O vácuo é um lugar de oportunidades ou um simples espaço vazio? Essa dualidade nos leva a considerar não apenas a física, mas também a filosofia por trás do que realmente significa existir em um universo que parece estar repleto de vácuo. É fascinante pensar que, embora o vácuo contenha pouco ou nada em termos de matéria, está impregnado de energia. Na vasta extensão do espaço, as flutuações quânticas geram partículas que aparecem e desaparecem em um instante. Isso levanta a ideia de que o vácuo não é apenas um espaço sem conteúdo, mas um campo vibrante de possibilidades. Nesse sentido, o vácuo se torna um lugar onde a criação pode surgir do nada. A relação entre o vácuo e a existência da matéria escura e da energia escura é outro aspecto que desperta a imaginação. Essas formas de matéria e energia, que constituem a maior parte do universo, encontram-se nas regiões mais vazias do cosmos. Poderia ser que o vácuo atue como um incubador para essas entidades misteriosas? Talvez o vácuo seja o espaço onde o desconhecido aguarda ser descoberto. A noção de que o vácuo pode ser um espaço fértil para a criação nos leva a nos perguntar sobre o futuro do universo. À medida que o cosmos se expande, será que o vácuo será o cenário de novas formações de estrelas e galáxias? Ou será um lugar onde o tempo se detém, deixando para trás vestígios do que uma vez foi?
a ideia de que o vácuo possa abrigar vida também é provocativa. Em um espaço que parece desprovido de tudo, poderia haver formas de vida que ainda não imaginamos. Olhando para o futuro, é essencial considerar como os avanços científicos mudarão nossa compreensão do vácuo cósmico. Novas tecnologias e teorias podem nos revelar aspectos que hoje nos parecem inalcançáveis. Nesse sentido, o vácuo não é apenas um tema de estudo, mas um espelho no qual se refletem nossas próprias perguntas sobre a existência e o universo. A filosofia do vácuo também desempenha um papel crucial. Nos convida a refletir sobre o significado da ausência e da presença. O vácuo é um símbolo do que nos falta, ou é um lembrete de que a vida pode surgir nos lugares mais inesperados. Talvez o vácuo nos ensine que na vida, muitas vezes é nas pausas e nos momentos de silêncio que encontramos a oportunidade de crescer e evoluir. À medida que exploramos o vácuo cósmico, nos deparamos com um enigma que desafia nossa compreensão. A busca por respostas nos leva a questionamentos sobre a natureza da realidade e nossa posição no universo. Enquanto continuamos a explorar, torna-se evidente que o vácuo não é um inimigo, mas um aliado em nossa busca por conhecimento. Finalmente, o vácuo cósmico pode ser visto como uma metáfora de nossa própria existência. Às vezes, nos sentimos vazios, perdidos na imensidão da vida. No entanto, assim como no espaço, nesses momentos de vácuo também podem surgir oportunidades e novas realidades. O vácuo cósmico, então, se torna um lembrete de que na ausência pode haver um potencial infinito esperando para ser descoberto. Assim, ao encerrar esta viagem através do vácuo cósmico, é importante lembrar que, embora o universo esteja cheio de espaços vazios, cada um desses espaços tem sua própria história e significado. Em última análise, o vácuo é parte do todo, um componente vital da vasta rede do cosmos que continua a evoluir e revelar seus segredos. A exploração do vácuo cósmico não é apenas um estudo do que não está presente, mas uma celebração do que está por vir.